me ouvindo? Sim. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Amém. Ivone, boa noite. Alessandra, Lucele. Deixa eu ver se tem mais alguém. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Dona Raquel, é isso? Boa noite. É Luceli, Boa noite. prazer. Vamos orar para nós começarmos, meninas? Tá. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela semana que está quase concluída. Já estamos entrando agora nos horários de sábado. Um dia maravilhoso, abençoado e preparado por Ti, Pai. Queremos pedir que o Senhor agora nos direcione, silencie a nossa mente, acalma nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz falar conosco. Abençoe a Isabelle, Senhor, unge com Teu Santo Espírito, e que todas as palavras, Senhor, que ela usar possam vir unicamente de Ti. Em nome de Jesus, amém. Isa? Amém. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Vocês estão conseguindo me ouvir aí tranquilos? Sim. Eu vou começar então aqui a apresentar, tá bom? Ver se já vai aparecer para vocês. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema. Primeiro, deixa eu me apresentar, né?
Boa noite a todos. Meu nome é Isabelle. Eu sou filha da Andrea, a moça que está aparecendo aí na telinha. E eu fui convidada, então, hoje para passar uma mensagem aí para vocês. E é um tema que eu, particularmente, gosto muito de estudar. Gostei muito de estudar, já estudei várias vezes, já, enfim, vi várias histórias da Bíblia, que é sobre o desânimo. Até parece engraçado falar, né, que eu gosto de estudar sobre isso. Mas é porque é realmente muito interessante as coisas que a gente pode aprender. Então, primeiro ponto. Vamos pensar aqui um pouco. Algum de vocês tem algum problema? Quem tem problema, gente? Porque, assim, problemas eu acho que não falta, né? Quem não tiver problema, então, que atire a primeira pedra. Porque a gente tem problema físico, emocional, espiritual, ambiental. A Edna não estava falando que hoje, já voltando para casa, aí no trânsito, enfim, teve ali um problema, se estressou. Todo momento, alguma coisa acontece e nós temos um problema. E assim, a gente, em algum momento da nossa vida, provavelmente já nos sentimos confusos, perdidos, amedrontados, desanimados por conta de todos esses problemas. E esses sentimentos, esses sentimentos, eles são muito pesados. Parece que eles são como uma tonelada nas nossas costas e a gente ainda tem que subir uma montanha carregando essa pedra gigante. Então, é muito pesado. E aí, quando eu estava estudando assim, eu estava pensando, né? Quantas vezes na nossa vida a gente fala assim, eu não consigo. Ah, não, porque eu estou muito cansado. Não, porque eu desisto. E até agora nós estamos aqui. Quantas vezes a gente já não falou isso, né? Quantas vezes a gente já não pensou que não aguentava mais? Porque essas são frases muito comuns, mas até hoje nós estamos aqui de pé para a honra e glória de Deus. Então, quando a gente vai estudar um pouco sobre essa questão dos problemas, enfim, a gente consegue ver que algumas das raízes dos pensamentos e comportamentos que nós temos sobre nós mesmos, sobre as nossas capacidades, elas vão começar lá na infância. Então, vem de um passado aí, né? Nós recebemos isso. Assim, na minha casa, meus pais costumam falar que eu não sei, eu não sabia, né? Hoje em dia eu já tô aprendendo. Mas eu não aprendi a ser frustrada. Então, quando eu era pequena, eu tinha que ter tudo que eu queria no momento que eu queria. Se eu não tivesse. Gente, mas Isabelle, aqui, a Isabelle plena falando, não era essa mesma Isabelle. Eu me jogava no chão, eu fazia birra, e eu esperneava porque eu tinha que ter o que eu queria. Eu não podia ser frustrada. E aí, claro que conforme, assim, né, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo agora, então, a lidar com essas frustrações, mas tudo isso, então, começa lá de antes, né? Como que a gente vai aprender a lidar com os problemas da vida, e enfim, tudo isso começa há muito tempo atrás. E aí, para a gente, então, aprender a lidar com isso hoje, é um pouco complicado. Se a gente não aprende da forma certa, não dá muito certo. Antes da gente começar e entrar um pouco mais nesse tema, eu gostaria de ler para vocês uma passagem bíblica que está em Jó 10, versículo 1. E eu achei muito interessante. Eu acho que eu realmente ainda não tinha parado para ler isso que está escrito em Jó. Porque diz assim: estou cansado de minha vida, vou me queixar abertamente, minha alma amargurada precisa se expressar. Então, Jó, ele estava já cansado, um monte de coisa aconteceu. Nós sabemos, né, que na vida de Jó foi um monte de coisa e os filhos morreram, enfim. E aí chega um momento que Jó ele fala: tô cansado. A minha alma, ela precisa se expressar, ela está amargurada. E aí, quantas vezes então a gente não se sente cansado, né? Quantas vezes a gente não se sente desanimado, só sente vontade de, não sei, gritar, de colocar para fora, de se expressar de algum jeito, porque toda essa amargura dentro de nós, ela é demais. E tem uma coisa muito interessante que Ellen White, ela fala sobre o desânimo, que eu queria ler aqui para vocês, que fala assim: Satanás, ele exulta quando pode levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desânimo. Uma alma desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si próprio e lançando sombras sobre o caminho dos outros. O desânimo é o jeito favorito de Satanás para tentar nos destruir. Ele ama usar o desânimo como uma forma de desistência para nós. Então, se a gente for parar para ver na Bíblia, né, a gente vai ter muitas histórias que mostram exatamente isso. Esse foi o método que Satanás usou. E falando sobre algumas histórias da Bíblia, eu vou contar sobre uma para vocês que eu acho que é a minha história favorita da Bíblia, que está em 1 Reis 19. E aí eu vou ler algumas partes, mas eu vou dar um resuminho para vocês, para a gente poder continuar.
Então, 1 Reis, no capítulo 19, a gente vai ter a história do profeta Elias. E ali, nesse momento, então, eu gosto bastante de contextualizar e da gente imaginar mesmo o que estava acontecendo. Então, tá bom, nós temos ali Elias, temos Acabe que era o rei, né? Acabe que era o rei. Ele era o rei. E ele estava matando todos os profetas de Deus. Então, eles tinham aquele negócio de adorar Baal e tal. Então, eu imagino assim, todo mundo que adorasse Deus vivo estava morto. O único que restou foi Elias. Elias, ele começa a fugir, porque ele estava morrendo de medo de que ele fosse também ser pego e ser morto. E aí é muito engraçado, porque as pessoas... É muito interessante, porque muita gente fala assim, não, porque a Bíblia, só Deus é amor. Gente, olha isso aqui. É um profeta de Deus fugindo para não morrer. E ele foge. E aí, no capítulo 19, tem um títulozinho assim, de que Elias, ele foge para o Monte Sinai. E aí, ele pega... Antes dele fugir realmente, no meio do caminho, ele para debaixo de um pé lá de uma árvore. E aí ele fica, não, porque olha aqui, Senhor, nossa, os profetas estão morrendo, e eu tô aqui, que não sei o quê. Aí chega um anjo, fala para ele, come, levanta, que sua caminhada vai ser longa, bora, ânimo. Beleza, Elias se levanta e continua. E aí Elias, ele chega então numa caverna. E é muito interessante que quando ele chega nessa caverna, Deus fala assim, ó, fica aí, para aí na frente da caverna que eu vou falar com você. Aí ele fala, tá bom, ele fica ali. Aí vem terremoto, as pedras caem, o fogo cai, uma bagunça completa, e ele ali paradinho, esperando o Senhor falar. Depois disso vem uma calmaria, uma paz. E aí Deus fala assim para Elias, Elias, por que você está fugindo? O que você está fazendo aqui, meu filho? Eu te mandei para outro lugar, não é para você estar fugindo. Por que você está tão desanimado? Por que você deixou de confiar? Não, não é isso, não foi para esse lugar que eu te mandei, Elias. Levanta daí. E aí Deus tem toda uma conversa com Elias. Essa história, ela é muito interessante. E eu lembro de uma vez que eu fui fazer um pôr do sol, que nem esse. E aí eu fui falar sobre essa história. E depois que eu falei, eu achei que a gente já tinha acabado. Eu falei, então, gente, foi isso, né? Falei ali meus pensamentos, vamos orar. E aí uma pessoa falou assim, posso falar uma coisa? Eu falei, não, claro que pode. Eu fiquei até tipo, nossa, eu esqueci de perguntar, né? Aí ele foi fazer esse comentário. E foi um comentário que eu fiquei pensando muito. Ele falou assim, sabe por que Elias, ele estava tão desanimado? Porque ele não estava olhando para o lugar certo. Ele estava olhando só para ele mesmo. Ele não estava olhando para Deus. Ele não estava olhando para o propósito. Ele estava tão perdido dentro de si, tão focado em si, que ele esqueceu de olhar para todo o resto. E aí eu falei, caramba, isso é muito verdade. E olha que eu nem tinha perguntado, que bom que o moço falou. Por quê? Porque quando a gente está desanimado, é muito difícil da gente olhar para fora, para a imagem maior, para todo o resto que está acontecendo. E aí é uma outra coisa que eu queria que a gente pensasse um pouco, então. Então, quando tá tudo bagunçado ao meu redor, para onde que eu tenho olhado? Eu tenho olhado só para mim, para os meus problemas, enfim, para onde que eu tenho olhado? Porque dependendo de onde eu olho, o foco fica muito distorcido. E aí vai acontecer que nem com Elias. A gente vai sentar debaixo de uma árvore e falar, Deus, como eu estou desanimado. Todos morreram. Eu sou a única que restou. Olha aqui, Senhor, minha vida, que eu tenho esse problema e esse problema. E a gente esquece de olhar para o foco, para a pessoa certa. Quanto mais nós contemplamos os problemas, mais nós nos esquecemos de olhar para o Salvador. E tem uma frase que ela é muito interessante, que ela pega e fala assim que quanto mais nós olhamos para nós, não temos como nos salvar, mas olhando para Cristo, não temos como nos perder. Toda vez que a gente olha para nós, o problema fica maior e tudo fica gigante. E aí eu fico cansada. E aí Vamos dar um exemplo, então. Vamos colocar isso para a vida real. Eu tenho muito medo de borboleta. É um medo muito, né, assim, não faz muito sentido ter medo de borboleta. Eu sou bem grande comparada a uma borboleta. Mas eu tenho muito medo de borboleta. Muito medo mesmo. E eu lembro que teve uma viagem que eu tive que fazer. E assim, eu participava de uma aula de fotografia. Então, assim, minhas provas eram o quê? Fotos. Eu precisava ter fotos dos lugares que eu fui e isso era o que ia me dar nota. E a gente chegou num lugar e o moço ele falou assim, tá, nosso passeio de hoje vai ser no Jardim de Borboletas. Eu falei, nossa, moço, no Jardim de Borboletas. Eu vou realmente ter que entrar num ambiente que tem um monte de borboleta ao meu redor.
Ótimo, maravilhoso, vamos então, vamos lá. E aí, na primeira tentativa, eu não consegui. Eu simplesmente não consegui, eu comecei a chorar desesperada. E assim, é o medo de verdade, tá? Então eu chorava e eu não conseguia respirar. E aí a moça que tava lá acompanhando a gente, ela falou: não, vou ter que tirar ela daqui, a menina vai passar mal. Aí me tirou, eu fiquei lá fora, me acalmei. Ela falou: Isa, você sabe que é importante e tal. Mas assim, se você não conseguir, tá tudo bem. Eu falei: não, oxe, eu vou tirar zero por causa de uma borboleta? Não, 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 não. Peguei minha câmera e falei: eu vou sim conseguir. Vou conseguir. Só que como que eu ia conseguir? Grudada na moça. Então foi assim, a moça, eu tava literalmente grudada nela. Eu falei, eu virei pra ela e falei, moça, não me deixa, tá bom? Fica aqui do meu ladinho, porque se você afastar por um minuto, eu tenho certeza que essas borboletas, elas vão me engolir e não vai dar certo. Então tá bom, ela ficou comigo. E aí, em algum momento, ela se distraiu. E aí as borboletas começaram a ficar muito grandes ao meu redor. Eu falei, não, eu preciso de outra proteção. Fui lá, arranjei outra pessoa, grudei em outra pessoa e fiquei. E aí eu fiquei assim, eu ia de pessoa em pessoa e falava, por favor, não me deixa, fica comigo, por favor, não me deixa. E a gente foi passando. E aí, quando eu fui assim, perceber, as borboletas já não estavam tão grandes, elas já eram menores, muito menores do que eu na minha cabeça. As pessoas já estavam um pouquinho mais distantes. E, na verdade, eu consegui tirar fotos muito boas. Eu saí daquele lugar, depois eu voltei de novo algumas 2 vezes para tirar mais umas fotos. E um verso que veio na minha cabeça depois disso foi aquele que fala: é bem maior aquele que está do nosso lado do que aquele que está no mundo. O nosso Deus, ele é muito maior. Ele é muito maior do que qualquer problema, ele é muito maior que Satanás. Então, assim, quando o problema vem, a gente tem que fazer que nem eu fiz lá com a moça. Falar assim, não me deixa, por favor, Senhor, fica comigo. Porque se o Senhor eu não consigo. Só que é muito interessante, porque quando o desânimo vem, a gente faz completamente o contrário. A gente esquece de Deus. Aí eu foco mais nas borboletas, eu esqueço da ajuda que eu posso ter. E aí tudo acaba que não dá certo. E aí eu queria que vocês pensassem agora um pouquinho. Esse já é o momento que a gente vai dividir para salas. Eu não sei se a gente vai conseguir dividir para salas, eu acredito que sim. E aí, eu queria fazer 2 perguntinhas para vocês pensarem aí um pouquinho. Então, a primeira é: o que tem te dado desânimo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: o que você tem feito para não viver desanimado? O que você tem feito para melhorar esse desânimo, então? Porque nós sabemos que o desânimo vem. Mas o que tem te dado desânimo? E o que você tem feito para melhorar isso? E agora eu acho que a gente vai ter esse momentinho para a gente poder conversar um pouco aí e para eu conseguir. Eu não, né? Nas salas ali vocês vão conversar para conseguir conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, gente. Obrigado, Isa. Então, a Isa ela trouxe aí um pouquinho para a gente essa questão do desânimo e a gente vai se dividir em salas agora para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre como que a gente se sente diante desses obstáculos aí. A Isa deixou as perguntinhas. E daí vocês não saiam, que a hora que terminar o tempo, a gente vai ficar ali uns 15 minutinhos conversando, tá bom? A hora que terminar o tempo, a gente volta. Então, é só esperar que automaticamente você volta para a sala, não precisa fazer nada. Tudo bem? Vamos lá, então. Deixa só a gente fazer aqui as divisões. Oi, voltamos agora, todo mundo. Voltamos, estava tão bom. Não para, gente, acabou tão rápido. Só 14 minutinhos, Isabelle. Foi Muito nada. bom. A gente não conseguiu nem chegar na metade, Isabelle, mas tudo bem. E aí, gente, não, meu grupo, a gente conseguiu chegar na metade, a gente concluiu, olha aí, foi lindo. Eu e as meninas aqui, a gente conseguiu, né, meninas? Mas A gente tá. conseguiu orar para concluir, mas aí você vai orar e vai... Vai dar certo. Eu vou orar daqui a pouco. Eu oro aí, aí pronto. Exato. Aí vai dar tudo certo. Gente, então vamos lá. Vocês estão ouvindo barulho? Tá barulho aí? Não? Ah, então tá bom. Porque aqui na rua começou barulho, mas enfim, vamos lá. Vamos continuar. Tá, eu falei tanto sobre o bendito do desânimo, só que eu nem expliquei direito o que é desânimo para vocês, né? Olha aí, como é que faz um negócio desse. Então calma aí que a gente vai ter uma explicação muito rápida e simples sobre o que é o desânimo. Beleza? Para a gente poder continuar. Então tá, o desânimo é uma condição de abatimento, tédio, amargura, esgotamento, ansiedade, tá bom? Lamentação, tristeza, procrastinação,
várias coisas nada muito legais, né? Mas tudo bem, as causas são diversas. E quanto mais a gente nota, como eu falei, maior ele fica. Então, isso é certo. E aí é quando vem a pergunta: para onde nós temos olhado? Uma coisa que eu comentei no grupo ali com as meninas, quando a gente se separou ali na sala, né? Eu até queria falar agora. Também, gente, vai dar um minutinho para eu fechar a janela, porque os caras, eles decidiram fazer uma festa aqui fora. Só um minutinho aqui. Enquanto isso, a gente reflete na pergunta da Isa, né? Para onde é que a gente tem olhado? Pronto, Isa. Pronto. Ótimo, muito obrigada. Uma coisa que eu estava comentando com as meninas é porque, assim, eu já tive algumas experiências muito, assim, de desânimo. Já fiquei muito chateada, já fiquei muito triste. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e lá foi bem difícil em alguns momentos, porque eu não tinha meus amigos, minha família. Eu tinha meus pais, o que era muito bom. Obrigado, Jesus, que eu tinha meus pais. Mas eu não tinha meus tios, meus primos, era um outro idioma. Muitas coisas aconteceram ali e eu fiquei muito desanimada, muito desanimada. E aí eu tinha várias conversas, então, com a minha mãe. Eu chegava em casa, assim, e eu já chegava sentada, assim, nos pés dela, e eu, mãe. Aí ela, diga, filha. Eu já começava, mãe, não, por que isso e tal. E uma coisa que minha mãe sempre falou pra mim, e eu sempre fico com isso em mente, eu falava assim, ela, filha, não desanima. Não, vamos lá, que não sei o quê. Eu, mãe, mas só 5 minutinhos. Eu juro, eu só vou chorar por 2 minutinhos, depois eu volto ao normal. Ela, não, nem 2, nem 5. Porque ela sempre falava assim, sempre me falou e continua falando. Satanás, ele usa esses pequenos minutinhos, essas brechinhas que a gente dá. Então ele não precisa que eu escancare a porta para que ele entre e me desanime mais. Ele só precisa que eu tire a chave dali, aí fica aquela festinha da chave, sabe? E pronto, ele entra. E aí ele faz a bagunça que ele sempre faz. Então, quando a gente está desanimado, não tem que deixar, não tem que permitir. E aí, eu agora tô tentando ser fitness, né? Tô tentando fazer exercício, fazer todo esse negócio. Gente, não gosto, tá? Um BK sem vegetariano. Certeza que não faria eu sofrer tanto que nem as abdominais, enfim, que eu tô fazendo. Eu não ficaria com tantas dores, mas tá tudo bem. Vamos lá, ser saudável. E aí, esses dias eu tava muito desanimada. Não queria sair pra correr, não queria fazer nada. E eu fui com meu irmão, né? Meu irmão, meu parceiro de corrida. Ele todo animado, ele, vamos lá, que não sei o que. Eu falando, não quero. Ele falou, pega isso, todo esse sentimento de não quer, e usa como combustível. Usa isso para te incentivar. Mas, gente, aquele dia eu corri melhor do que todos os outros. Olha aí. Foi incrível, foi maravilhoso. Então, assim, não quer. Vamos lá, tem que fazer, vamos lá, se esforça. Porque não pode permitir em nenhum momento. E aí, pensando então agora nessa pergunta, para onde que nós temos olhado quando o desânimo bate? Porque, como eu falei, é muito fácil olhar para mim mesma, né? E aí, quando a gente contempla, então, o problema, ele fica maior. Pensar nisso, pensa numa criança que nem viu machucada, a gente fala, olha o dodói, e a criança, ai, tá doendo, agora tá doendo. Antes não tinha visto o dodói e não tava doendo, né? Mas depois que vê. E aí, todos nós temos momentos de desânimo. Isso é uma coisa normal. E como a gente falou, Satanás, ele vai usar isso, né? E tá tudo bem, a gente vai passar por momentos desanimadores na vida. A vida não é um morango, a vida do crente, né? Porque estamos com Jesus que vai ser tudo perfeito. Pelo contrário, em João 16:33, ele fala, vocês vão ter muitas aflições, tá bom? Vai ter muita coisa que vai acontecer, porém, eu venci o mundo. E um pouquinho antes, ele fala assim, eu tô com vocês. Porque Jesus mesmo, ele passou por momentos em que ele falou assim, olha, vocês vão me deixar e eu vou ficar aqui sozinho, mas eu não tô só. Não tô sozinho não, porque o Pai está comigo. Do mesmo jeito que o Pai estava com ele, estava lá com ele, ele está conosco todos os dias. Então não tem motivo pra gente se desesperar achando que estamos sozinhos, perdidos nessa vida. Não, não tem. Porque tem um Deus de amor que está ali ao nosso lado. Então, agora vamos pensar nos instrumentos que nós temos usado, gente, para não permanecer, não viver em desânimo, em abatimento, tá bom? Como eu falei, não tem problema pedir ajuda, aqui apareceu. Até Jesus pediu ajuda, ele pediu várias vezes ajuda do Pai. E quando a gente vai pensar, então, em meio de não permanecer no desânimo, porque a gente já falou do desânimo, legal, como é que a gente vence isso? Primeira coisa que a gente até comentou quando separamos ali as salas, né? Oração. Gente, a oração, ela tem poder de verdade, tá? E aí a Bíblia fala que quando a gente pede, né?
pedimos ali, o Pai, ele vai fazer por nós. E aí, ele que, como é que fala? Porque é Deus que opera em vós o querer como o efetuar também. Então, assim, eu peço. E por várias situações, várias coisas que já aconteceram, parece até pequenininho demais a gente pedir para Deus, para me ajudar. Não é pequeno demais. Então, pede para Ele. Porque, assim, Senhor, eu não quero fazer. O Senhor sabe como está meu coração. O Senhor sabe como estão os problemas, como está tudo ao meu redor. Me ajuda. E Ele vai ajudar. Deus, Ele não deixa nenhum filho desamparado. A oração é uma coisa muito poderosa. E Ele realmente atua. Ele realmente ajuda. Sacrifique, gente, qualquer coisa na sua vida, menos o tempo com o Senhor e a comunhão com Ele. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer que a gente não tenha tempo para ler a Bíblia, para orar, para refletir. Ele quer isso. Porque aí quando a gente corta, então, essa comunhão e essa conexão com Deus, nós ficamos desprotegidos. E por nós mesmos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Como eu falei, estar perto de Deus não nos isenta dos problemas. Porém, estando perto dele, nós sabemos que vamos ter abrigo, que vamos ter ali segurança. Outra história que eu amo na Bíblia é a história de quando os discípulos estavam no mar com Jesus. E aí o vento começa a balançar e o barco, né, tá tudo ali uma bagunça. E aí a gente sabe que Jesus, a maioria das coisas que ele fez foi para nos dar o exemplo, né? E aí quando eu tava lendo essa história de que Jesus ele estava dormindo no barco, enquanto uma tempestade estava acontecendo, eu falei, mas o que Jesus estava tentando ensinar ali? Tá bom, ele é poderoso, porque depois ele acordou, mandou o mar se acalmar, tal. Isso sim também. Porém, uma outra coisa que ele estava tentando ensinar é que a gente pode dormir em meio à tempestade, porque é ele que está no barco. É ele que está tomando conta de tudo. Então, em meus problemas e dificuldades, muitas vezes ele não vai acalmar a tempestade, ele vai acalmar você. Ele vai falar, ó, vem cá, deita nos meus braços, dorme, descansa, porque eu tô tomando conta de tudo. E outra, não tem nenhuma provação que venha para nós que a gente não possa suportar. Ele está do nosso lado, ele vai nos ajudar, então não temos que temer. Então o Salvador, ele nos recomenda: vigiem e orem. Nele nós podemos achar o refúgio. Ele que pode proteger a gente. Então só procurar na fonte certa, é só isso. Procurando na fonte certa não tem erro. É simples e claro. Luto, doença, desemprego, desilusão amorosa, gente, tudo isso, todos esses desânimos, todos esses problemas, a gente ainda pode sim achar uma solução. E outra coisa que minha mãe muito sabe, ela diz, e eu levo isso assim, ó, todo momento eu vivo falando: enquanto a vida, há esperança. Tem esperança no fim do túnel, tem uma luz, e nós sabemos que essa luz, ela é Jesus. Então é só a gente continuar procurando na fonte certa, pronto, não tem problema nenhum. E outra, Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós temos uma força incrível. E aí, voltando ao que eu falei lá no começo, quantas vezes você já me disse, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu já cansei, e tá aqui até hoje. Viu como conseguiu? E eu sei que não foi só, né, nós mesmos, que a força ela também vem de Deus. Porém, nós conseguimos, nós somos fortes, somos filhos de um rei, a gente não é fraco, não. E aí, Efésios 1:4, vai falar uma coisa muito legal. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia para a gente poder ler. Efésios 1:4. Então fala assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Isso é uma coisa que, assim, me anima muito todos os dias. Porque quando o desânimo bate, quando o desespero todo bate, né? Muitas vezes eu gosto de lembrar que, assim, eu tenho um pai, né? Ele criou o mundo todo, o universo inteiro. Ele sabe o nome de cada uma das estrelas. E ele também sabe o meu nome. Ele se preocupa comigo. Ele cuida de mim. E as orações mais simples que eu fizer, eu sei que se for da vontade dele, ele vai atender e ele vai estar do meu lado. Então nós somos muito importantes. E só pensar nisso já tira todo o meu desânimo. Porque, olha, eu sou filha de um rei. E um rei se importa comigo. Logo eu, tão pequenininha, tão simples. Mas desde o princípio ele nos criou, ele nos amou. E aí, quando a gente confia, então, em Deus, quando a gente tem essa certeza de que estamos nele, nós podemos receber os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito que é, assim, maravilhoso é a paz. A paz de Deus. A paz que só ele consegue dar.
E essa paz tem até um versículo muito legal em Filipenses 4:7 que eu queria ler para vocês, porque esse é um verso, assim, de guerra, tá, gente? Filipenses 4, tá batendo desânimo? Vamos ler Filipenses 4, versículo 7 em diante, porque aí vai falar de um monte de coisa, assim, que vai dar muito ânimo. E aí, Filipenses 4:7, então, diz assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Quando estamos com Ele, nós recebemos a paz para passar pelo temporal, pelas lutas, e a gente sabe, então, nosso propósito. Nós sabemos para onde devemos olhar, nós sabemos para onde nós devemos focar, porque nós temos Ele. E aí o desânimo, como eu disse, ele desaparece, porque assim nós vencemos qualquer batalha. E aí, em 2 Coríntios, vai até falar, né? Que nós somos em tudo atribulados, perseguidos e um monte de coisa, mas ainda assim não desanimamos. Não desanimamos porque nós temos um Deus ao nosso lado, poderoso, muito poderoso, que morreu numa cruz por nós, só para nos salvar e para fazer com que a gente sentisse esse amor assim de pertinho. Então, nós conseguimos vencer qualquer batalha. Olha o verso que eu falei, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Somos guerreiros de Deus. E para vencer, nós precisamos então de suprimentos que nos deem nutrientes necessários para que possamos suportar esse combate. E esses suplementos, eles só serão achados na fonte certa, que é Jesus. Que procuremos Ele. E que a gente, assim, possa se refugiar. E aí, quando a gente ficar meio perdido, não sabe para onde olhar, enfim, a gente olha para o céu, olha para cima, porque é de lá que virá o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem de Deus, somente dele. E assim, em tudo nós conseguimos prevalecer. E para a gente finalizar, eu queria ler um último versículo com vocês, que tem sido, assim, meu outro versículo de guerra, tá? Tem épocas e épocas, e esse aqui é um deles. Que tem Romanos 12, 12, que fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Simples. Só isso que a gente tem que fazer. Se alegrar na esperança, ser paciente, porque Deus está cuidando de tudo, e não parar de orar. Porque Ele é o nosso Senhor e Ele não deixa seus filhos desamparados. Amém? E para a gente finalizar, então, vamos cantar a música que é... Eu não me recordo qual que é agora a música, mas ela vai aparecer. Sempre confiante, Isa. Isso, sempre confiante. O compartilhamento para poder botar ela. Pronto. Quando a minha esperança acabar, quando o sol pra mim não brilhar, eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele me vem o poder. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. O que vai no futuro
Amém. Então, gente, que nesse sábado que está se iniciando, nós possamos nos lembrar de confiar em Deus, não deixar o desânimo tomar conta da gente, porque nós temos um Pai de amor pronto a nos ajudar em todo momento. Vamos orar, então? Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigada por esse PG, muito obrigada porque tivemos a oportunidade de mais uma vez aprender um pouco mais sobre Ti, sobre como o Senhor nos ama e o Senhor quer nos ajudar. Pai, nós sabemos que as dificuldades da vida, os problemas, eles vêm nos desanimar e Satanás, ele quer que isso aconteça para que nós esqueçamos o nosso foco, para que a gente pare de olhar para o Senhor. Então pedimos que o Senhor continue nos dando força todos os dias, para que nós possamos sempre manter os nossos olhos fixos em Ti. Que toda vez que a gente se esqueça, Pai, de que somos amados, de que somos queridos, que o Senhor nos lembre isso. Que possamos também buscar na Tua palavra todos os dias o alimento, para que nós não venhamos cair nas tentações do inimigo. Que possamos também encorajar as outras pessoas para que elas não fiquem desanimadas, porque todos nós podemos encontrar refúgio nos Teus braços. Que possamos descansar em meio às tempestades da vida, sabendo que temos um capitão muito poderoso que cuida do barco. Muito obrigada por tudo, nos dê uma boa noite, nos ajude a descansar. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Não desanimem. Fiquem animados. Amém, Isa. Amém. Obrigada. O Senhor seja bem. Amém. Obrigado por participarem. E aí, não esqueçam, a gente tem um próximo PG daqui 15 dias novamente. Estão todos convidados, né, Isa? Sim, galera. Daqui a 15 dias, um próximo PG com mais um tema incrível e algum outro convidado também maravilhoso para passar uma mensagem maravilhosa para nós. Parabéns, Isa. Obrigada. De nada. Mas que Deus seja louvado. Parabéns, princesa. Que Deus seja louvado sempre, sempre na sua vida.